Gravando aula, transmitindo para vocês, ao vivo e diário. Então, a sua dúvida é em potenciação, né? Certo? Certo. Tirar. Vou usar esse arquivo aqui, que aí eu tiro a sua dúvida já de uma vez. Bom. Então, por exemplo, você quer saber como que faz potenciação de uma fração, é isso? É. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, uma fração A sobre B elevado a N. Qual que é o resultado dessa fração? É o A elevado a N e B elevado a N. Beleza? Não, professor, mas tem de N é muito difícil. Não, né? Não, olha só. Eu posso ter a fração aqui, 3/4 elevado a 3, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Ok? Ah, professor, e se essa fração for negativa? Aí tiver um menos aqui. Aí você vai olhar, ó. Número negativo é elevado à potência ímpar, ou seja, o expoente aqui é ímpar. Então, toda vez que o número é negativo, a potência é ímpar, o resultado é negativo. Beleza? E se for, professor, se for assim, 3/4, não vou usar outra fração aqui, 2/6, não, 2/3 elevado a 4. É 2 elevado a 4. Quanto que é 2 elevado a 4? 16. E 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, 4, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, Professor, 81. Oi. nesse negócio de lá, no caso, você tem que fazer 2 vezes 4? O seu problema é o seguinte, olha, você tá, peraí, você tá confundindo o que faz na potenciação, tá? Você precisa rever potenciação. Deixa eu só concluir isso aqui que eu vou te explicar um pouquinho o que é. Então, aqui, por exemplo, se é positivo, deixou o resultado positivo. E se fosse negativo, aí você vai olhar. Potência de base negativa com expoente par, o resultado é positivo. Tá bom? A sua dúvida, Adri, é o seguinte, que é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 não é para você fazer 2 vezes 4. Se eu quisesse que você fizesse 2 vezes 4, eu ia escrever 2 vezes 4. Potência é o seguinte, você vai pegar o cara que está na base aqui, ó, e vai escrever ele quantas vezes? 4 vezes. Então, você vai escrever o 2, ó, 4 vezes. E vai multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, quanto que dá? 16. Certo? Beleza? Sim. Então é isso, não é 2 vezes 4. Se eu quisesse que você escrevesse 2 vezes 4, eu ia escrever lá, né? Por exemplo, igual 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 não é 9, não é 3 vezes 3. É 3 vezes 3 vezes 3, ó. Quanto que é 3 vezes 3? 9 vezes 3, 27. Igual a gente aprendeu no sexto ano. Ok, Jus? Entendeu? Ou não entendeu? Sim. Mais ou menos, né? Com essa bagunça aqui. Ok. Beleza. Agora eu vou voltar Ou aqui não, ok. para a aula. Mais alguma dúvida? Alguém? Professor, existem várias potenciações? Tipo, existe diferentes tipos de potenciação?
conta potenciação é só uma. Mas existem diversos números que são potências, Wes. Você pode ter 10.000 elevado a 500.000. Não tem problema. Tá? São infinitos formas de potenciação. Mas a conta potenciação só existe uma. Que é pegar o número e multiplicar por ele mesmo várias vezes. O tanto de vezes que mandar. Entendeu? Aí o que pode acontecer é assim, por exemplo, olha, e se o expoente é negativo? Então, por exemplo, você tem lá, ó, 3/4, vou colocar um problema master aqui, ó, elevado a 3. E como é que resolve isso? Não é 3, é menos 3. Como é que resolve isso? Primeira coisa, você vai inverter essa fração para mudar o sinal do expoente. Toda vez que o expoente é negativo, a gente inverte a fração. O que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Ok? E isso aqui é elevado a 3, porque agora eu já inverti. Depois que eu inverto, ó, depois que eu inverti, eu vou e mudo o sinal aqui. Agora aqui é positivo. Beleza? Aí depois, o que eu faço? Aí você vai lá olhar. É um número negativo. Expoente é ímpar. Então, continua negativo. Coloquei o menos aqui. 4 elevado a 3 é quanto? 4 vezes 4 vezes 4, que dá quanto? 64. E aí vai. 3 vezes 3 vezes 3, 27. O que pode mudar é só a forma que a conta é apresentada. Entendeu, Kaique? Sim. Tá? O que muda é isso. Aí tem que fazer exercício para poder treinar. É a melhor forma. Ok? Então, hoje nós vamos começar e terminar a unidade 4 do livro 2, para finalizar. Professora, outra dúvida rapidinho. Como é que faz para eu resolver uma potência quando se tem 3 potências? Eu só tenho o livro 2, professor. Não tem? Acho que tá na escola, é porque eles não mandaram eu ir buscar. Pode buscar já, eu já avisei nas aulas, já pode buscar. Já. Tá, joia? Como é que Tá é? bom, obrigada. De nada. Ô, Kaique, o que você perguntou? Quando é elevado assim? Tipo, 2 elevado a 3 elevado a 4. É isso aqui que você quer resolver? Não, exemplo. Uma potência de 2 por 4 mais 2 por 4 mais 3 por 4, exemplo. Eu já comentei isso nas aulas anteriores. Vou colocar as potências diferentes aqui, tá? Melhor forma é você resolver, tá bom? Não tem como juntar esses caras, não. Você tem que resolver. 2 elevado a 4 a gente sabe que é 16. 2 elevado a 5 a gente sabe que é 32. E 2 elevado a 6 a gente sabe que é 64. Ok? Ok. Aí resolve. Aí soma esses números todos e resolve. Igual a gente aprendeu em expressão. O que pode acontecer é o seguinte. Em vez dessa soma aqui, fosse uma multiplicação. Aí o que acontece é, mantém a base e soma os expoentes. 4 mais 5. Então, quer dizer, multiplicação de potência de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. 4 mais 5, 9, com 6, 15. Pronto. Tá? Agora, isso aqui, ó, aí vezes. Eu posso aplicar a fórmula? Não posso aplicar a fórmula. Por quê? Não é multiplicação de potências, mas elas têm a mesma base. A base de um é 3, a do outro é 2. As bases são diferentes, certo ou errado? Certo.
Então, não tem como aplicar. Aí você tem que resolver. 3 ao quadrado é 9, 2 ao cubo é 8. 9 vezes 8, 72. Pronto, terminei. Tá bom? Bom, então vamos lá. Mais alguma dúvida ou não dúvidas? Não dúvida. Então vamos lá. Ele fala tópicos especiais em geometria e teoria de conjuntos. Então, primeiro tópico especial aí, ele fala da mediatriz. O que é uma mediatriz? Mediatriz é um segmento, uma reta, né? Na verdade, ele colocou aí como segmento de reta no livro, mas é reta, tá? É um segmento de reta, vou colocar como segmento. É um segmento de reta que divide um outro segmento em duas partes iguais e é perpendicular a ele. É perpendicular a ele. O que é perpendicular, gente? Que faz 90 graus. Beleza? Ok? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui um segmento. Quero dividir esse segmento em duas partes iguais. Como que eu faço? Eu imagino que você tem um compasso. Na hora que você tem um compasso aí, o compasso faz circunferências. Então, você vai fazer uma circunferência de um lado, apoiando a ponta aqui, né? Do compasso. Melhor, né? Não tem como eu explicar esse negócio usando compasso, vocês não estão com compasso aí. Então, ela divide aí em duas partes iguais, ó. Beleza? Eu vou explicar como que faz para poder dividir. Tá? Então, esse cara aqui, essa reta aqui, é a mediatriz. Acho que não vai ter como dar aula por aqui, não. Vou ter que ir lá no... Peraí, deixa eu abrir outro programa aqui. Senão vocês não vão entender. Que ali no Word não faz a circunferência completa. Preciso que faça a circunferência completa. Bom. Deixa eu pegar aqui. Bom, esse programa aqui, ele chama GeoGebra, tá, gente? Aí eu vou tirar as malhas aqui, tirar os eixos, vai ficar só uma tela branca. O que acontece? Olha, quando eu quero fazer uma mediatriz, eu vou ter que criar um segmento de reta aqui. Como que eu... Ponto... Então, por exemplo, e esse aqui é diferente do que eu uso no computador. Cadê a reta? Aqui, ó, segmento. Você vai construir um segmento de reta, beleza? Segmento AB, beleza? Então, eu quero fazer a mediatriz desse segmento. Como que eu faço para fazer a mediatriz desse segmento? Eu vou pegar um compasso. O compasso, ele tem... Vocês sabem o que é compasso, né? Que ele é ferramenta para poder fazer circunferências. Então, você vai pegar um compasso, colocar a ponta seca, que é onde faz o centro aqui em A, e vai fazer um arco, ó, um pouco maior do que a metade. Então, por exemplo, vou fazer um arco mais ou menos aqui, né? Eu marquei esse ponto aí só para ele fazer o meu arco. Isso. Deixa eu só tirar a telinha do zoom aqui, que ela fica me atrapalhando. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou colocar a ponta seca e colocar um arco com o mesmo raio, tá, gente? Então tem que pôr o mesmo raio. Tá mais ou menos igual, não tá, gente? Ou tá um pouquinho maior? Porque aqui no computador é um pouco difícil, né? Olha, tá maior, não tá? A Gata tá um pouco mais... Pronto, acho que a Gata tá no mesmo tamanho. Pronto.
Então, gente, isso aqui, ele gerou 2 pontos. Um em cima e... Eita. Pronto. Ele gerou 2 pontos. Um aqui e outro aqui. Esse cara que eu acabei de desenhar, essa reta G aqui, ela é a minha mediatriz, tá bom? É isso que é mediatriz. Dividir as duas partes em... Então, você tem que A até G é igual G até B. Ok? Beleza? Vou dar um... Ih, o que aconteceu? Peraí. Então, vou dar um print aqui, vou colar lá no arquivo do Word, aí eu mando para vocês depois. Beleza? Então, nós vamos ter que esse segmento aí, AD, é igual a GB, e esse de baixo aí é qual ponto? Deixa eu ver. F, é a mediatriz. Sim. Tá bom? Então é aí que você vai falar do que é mediatriz. Então, assim que você faz a mediatriz. E aí, a segunda parte que ele fala é da circunferência. Acabou que a gente usou aí a circunferência sem antes falar dela. Então, deixa eu apagar isso aqui. Como que eu faço para poder apagar tudo? Pronto. A circunferência, ó, tem até uma ferramenta compasso aqui. Então, a circunferência é essa figura aí, né? Que tem um centro, ela tem um centro A e um contorno, né? A medida de A até B é conhecida como raio. A medida que sai de qualquer ponto da circunferência, então vou pegar um ponto da circunferência, passa pelo centro e vai até o outro lado, a gente chama de diâmetro, ok? E qualquer coisa, qualquer segmento que sai do lado, mas que não passa pelo centro, a gente chama de corda, ok? Então, recapitulando, ó. Espera aí que eu vou recapitular. Ok. Deixa eu só colar o print aqui para a gente falar qual que é os elementos. Então, ó, os elementos aí, a gente vai falar que A é o centro, AB é o raio, né? CD é o diâmetro. E aí, os tamanhos B não, E, F, GH. Tem mais alguma corda aí? Não, né? São cordas. Beleza? Não. Então, qualquer segmento que sai de uma borda, vai até a outra borda e não passa pelo centro, é chamado de corda, né? Corda é um segmento que une 2 pontos da circunferência sem passar no centro. O que é círculo? Círculo é todos os pontos, né? Tudo que tem dentro desse contorno da circunferência. Então, tudo que tem no contorno da circunferência a gente chama de círculo, tá? Circunferência a gente fala que é só o centro e o contorno. Beleza ou não beleza? Beleza. Ok? Então é isso. Beleza. Isso aqui já está ok. A segunda parte do capítulo, ele fala... Peraí, deixa eu abrir o arquivo aqui de novo. A segunda parte do capítulo, a gente fala de conjuntos. Conjuntos. Só
colocar aqui. A primeira parte é geometria, a segunda é conjuntos. No conjunto, eu vou usar de novo esse Paint aqui, que é mais fácil para eu desenhar, tá bom? Bom, então quando vocês eram lá, estavam lá no 6º ano, o primeiro conjunto que vocês aprenderam, aí foi o conjunto N, dos naturais. Correto? Tudo que a gente aprendeu, basicamente. Até o momento. Então vocês Foram aprenderam 3, aqui um só foi no 6º ano. isso. Um só que foi no 6º. 6º ano, o resto foi. Deixa eu pôr esse trem aqui dentro. Pronto. Então, no 6º ano, você aprendeu a trabalhar com o conjunto M. Depois, será que se eu fizer? Você foi lá, passou para o 7º ano, a gente fez e te ensinou a trabalhar com o conjunto Z. Até aí tava bom demais, tava fácil demais. Ô, professor, sua voz pra mim tá travando um pouquinho. Tá travando pro restante do pessoal também? Não, Não, Então Deve acho ser que é sua só internet. É, É. sim. ô professor, até o Z tava fácil demais pra ser matemática. Isso, estava bem facinho, né? Aí os naturais eram lá. Eu vou colocar aqui os exemplos do lado de fora, por causa do zoom aqui, senão... Ou então eu faço maior. Deixa eu fazer maior, peraí. Só tirar essas medidas daqui. Pôr elas aqui assim, mais ou menos, só para poder... Então, ó, fazer elas um pouquinho maior, que dá para a gente colocar os exemplos. A gente tem o conjunto N. Eita. Então, conjunto N. Quem que são os números que a gente fala que são os N, do conjunto N? Conjunto N é o zero, é o número 0, 1, 2, 3, né? São infinitos. Coloquei alguns exemplos aí, beleza? Depois a gente veio aqui com outro conjunto, para dificultar a vida de vocês, que é o conjunto Z. Tava fácil demais pra ser verdade, né, professor? Isso aí. Que é o conjunto Z. Isso é muito claro. Oi? Conjunto NZ é fácil. O NZ é fácil, isso mesmo. Então, você vai ter aí, por exemplo, ó, pontinho, 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 menos 3, menos 2, menos 1, né? Alguns exemplos aí que eu coloquei. Aprendeu recentemente o quê? Mas depois vai faltar o R ainda. Aí, depois a gente veio e viu o conjunto Q. Vou colocar ele quadrado aqui para ficar bonitinho o desenho. O conjunto Q, ele era o conjunto... Oi? Um quadrado. Você podia ter feito um triângulo. Aí depois você fazia um quadrado. Não, mas você vai com entender R. por quê. O conjunto Q, ele vai englobar os naturais, os inteiros e mais as frações. Então, as frações negativas, as frações positivas, 3/4, as dízimas periódicas simples, os decimais exatos, por exemplo, 12,5, as dízimas periódicas compostas, 1,23666, por exemplo. O professor já tá me fazendo chorar já. Só que aí não era capaz de representar todos os números, ainda faltavam números. Aí a gente veio cá e criou outro conjunto, que é o conjunto I. Pra ferrar mais a nossa vida, né, professor? Conjunto I. Não, eu quero melhorar. É o conjunto I. Até conjunto I. São todos os números. Aí tem um número aqui que a gente chama de π. Vocês já ouviram falar? Sim. Não. Pi é um número que é 3,14, pontinho, pontinho, pontinho. Porque Ah,
tá? Número pi. E isso, ele tem infinitas casas decimais. Outro número aqui, vamos criar um número irracional aqui. Tem como eu saber qual que é o próximo número aí, nesse... Não. Não tem como, né? Então, tudo que não é dízima periódica, então aqui, ó, aqui você tem, no que você tem dízima periódica simples, dízima periódica composta, decimal exato. E tudo isso é fração, tudo isso pode ser escrito como fração. Aqui não tem fração. Não tem fração. Esses caras aqui não tem fração. Aí, como se não bastasse... No i tem... Professor, o i tá contido... O i, tipo, ele tem o N e o Z também, né? Não, o i, quem é do conjunto i, é só do i. Entendeu? Ah, tá. Quem é do conjunto i é só do i. E aí eu vim aqui por fora, criei um outro conjunto para chamar de R, real. Eu Então, sabia ó, do que e do N, não sabia do I. pois é. O N, quem é N é só N. Quem é Z pode ser N, quem é Z pode ser N e pode ser Z. Tem alguns números que são só Z, não são N também. Então, quer dizer, nem todo número inteiro é natural. Racional. Todo natural é racional, todo inteiro é racional. Mas nem todo racional é inteiro e nem todo racional é natural. Tanto que tem esse espacinho aqui de fora. Tá? Todos esses números, gente, é infinito. Mas pensa assim, um infinito maior do que o outro. Olha, tem menos números naturais do que inteiros, né? Tem menos números naturais, tem a mesma quantidade de naturais dos que são só inteiros, ou seja, os naturais negativos, com um sinalzinho de menos na frente, e tem muito mais número racional, muito mesmo. Olha só para você ver o tamanho que eu coloquei aqui. E aí, não existe nenhum número que é racional e irracional ao mesmo tempo. Não tem como ser racional e irracional ao mesmo tempo, beleza? Não tem como, ok? Professor, você sabe qual que é o maior número do mundo? Não vou entrar nesse detalhe agora, não, que a aula está acabando já. Outra coisa também, as raízes não exatas, vou ter que escrever, não vai ter jeito. Raízes não exatas, então, não exatas, são irracionais, tá? Também, as raízes exatas estão aqui dentro, né? Então toda criança já conhece o conjunto I, que nós já temos umas coisas que não tem... Isso, que não tem resposta. Aí, por exemplo, uma coisa que não tem resposta é raiz de 2. Raiz de 3. Raiz de 1/2. Aí, gente, depois disso aqui tudo, tem outro conjunto. Só para matar a curiosidade de vocês, que não precisa saber dele agora, não. Que é o conjunto dos números... Só para matar mais nós ainda. Lembra que eu falei que não tinha resultado para raiz de -1? Que não tinha raiz de número quadrado, de raiz de índice par de número negativo? Agora tem. Quanto que é? I. O número imaginário I. Tá? Número imaginário I. Esses caras aqui estão no conjunto dos números complexos. Beleza? Ele que manda tudo. Hein, professor? Tá? Mas isso tudo, aí não precisa saber, não, tá? Eu só tô exemplificando mesmo. Então, gente, no mais é isso, tá? É isso aí que é do capítulo. Libero vocês para fazer exercício, mas eu vou postar a atividade só amanhã, tá bom? Ok. Tá bom. Tá bom. Você acabou de estragar minha inocência de mostrar que existem vários conjuntos. Professor, não, mas acaba nos... Oi, pode falar. Eu achava que existia só o conjunto Z e N. Não. E o quê? E o quê? E o quê? Mas agora tem o conjunto I.
Eu conhecia só o N, Z, Q e R, que é mais gostou tá. pra gente ano passado. Para poder fazer alguns exercícios, vocês vão precisar daquele símbolo de pertence e não pertence, né? Vocês lembram qual que é? Sim. Sim, o E, Ó, pertence, redondinho. não E o pertence. E não e o R pertence. riscado. Pertence, não pertence. Sim, pertence. Beleza? Beleza. Aí Então tem tá o contém, jóia, não contém, está contido e não está contido. Isso aí. Então, no mais é só. Até a próxima aula, viu? Com Deus. Abraço. Com Ok. Deus também. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Até mais.